Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Essa mesma perspectiva. E o PT tem muitos problemas, né? A gente do PCB tem críticas severas ao PT em relação a isso. Porque promoveu essa despolitização. Acabou promovendo esse processo, sabe? E aí o que acontece o bolsonarismo ele veio na esteira desse discurso dizendo o problema é o PT. A gente tira, lembra? A gente primeiro tira a Dilma e depois vai tudo ser resolvido. Mas só pra eu provocar aqui, quando tu diz que o problema é a burguesia, tu não tá fazendo a mesma coisa? Não, porque existe nesse processo um elemento de prova material. Existe uma questão estrutural material que é a exploração do trabalho. Isso é inegável. Sim, eu entendo que para algumas pessoas, essas outras pessoas que discordam disso podem não conseguir chegar nessa materialidade do argumento. Então, por isso que é o nosso trabalho fazer isso. Assim como para algumas pessoas, existe uma prova material de que o PT era o problema? Não, então, existe essa prova que pode sim ter gerado problemas a partir do governo, questões, mas é muito mais inflado, é muito mais propagandeado do que realmente é. A própria questão da Lava Jato, a questão da corrupção, porque agora a gente vê, por exemplo, né? Lembra do escândalo do cartão corporativo? Que o Orlando Silva usou o cartão corporativo para comprar uma tapioca? Lembra disso? Hoje em dia tem sigilo de 100 anos do cartão corporativo. Cadê os moralistas? É a mesma galera que foi contra o PT, né? E não falava que era contra a corrupção, contra a roubalheira, não sei o quê. E cadê essa galera? Por isso que é uma questão moralista, né? É uma questão que está ligada também a como essas pessoas reproduzem uma lógica cultural que é contra a classe trabalhadora, que é contra o pobre, mesmo ele sendo trabalhador, mesmo ele estando muito mais perto do fudido do que do bilionário, estando muito mais perto de passar por um processo de pauperização, de empobrecimento do que do bilionário. A pessoa que ganha 10 mil reais por mês está muito mais perto de, numa eventualidade, perder o emprego e passar fome do que virar milionário. Muito mais perto. Só que a ideologia dominante nos vende essa ideia de que nós somos diferentes. Não, o trabalhador é um fudido, mas não. Eu, Gustavo, sou o escolhido. Eu sou diferente. Eu vou me destacar. Sim. Eu vou conseguir fazer isso. E a gente pode até falar, né, que tem pessoas que até conseguem, né, melhorar de vida. Mas, de novo, para quantos meninos não passaram pelo moedor de carne para ter um Neymar? É a mesma lógica. E aí só pra finalizar, eu falo muito, tá? Não, mas é bom. É bom. Gera material, né? É isso. E pra gente parar pra pensar, né? A burguesia, a gente é contrário a ela, não porque a gente faz uma análise moral, étnica, biológica dela. A gente é contra ela porque ela ganha sua vida, ela ganha mais tempo de vida a partir da exploração de outra pessoa. A partir da exploração de outra pessoa. Então a gente vê um bilionário como, sei lá, o Abílio Diniz, o Jorge Paulo Lemann, essa galera que vive 90, 100 anos. Por que vive tanto? Eles têm alguma coisa genética? Por que vive tanto assim? Porque não trabalha. Porque não trabalha. Trabalha. Porque não vai carregar caixa de mercado. Porque não vai atender gente no mercado. Porque não vai estacionar carro. Mas é aquelas histórias que os caras, quando eram jovens, trabalhavam e aí carregava caixa. O Jorge Paulo Lemann, por exemplo, ele foi ser tenista na Suíça. Que trabalhador tem dinheiro para ser tenista? Primeiro, porque tênis é mó esporte de burguês do caralho, porque não tem quadro em todo lugar, né? E para ser tenista na Suíça. Sim. Ele não é de origem proletária. O Abílio Diniz também não. Por isso que o capitalismo ele tem nessas famílias essa hereditariedade, tá ligado? Para uma pessoa, para eu, por exemplo, eu vou me tornar um milionário da família. Porra, para isso acontecer tem que ter uma série de fatores do meu lado e tem que dar tudo certo. Tem um elemento de aleatoriedade completo. Se eu não tenho essa base material, que só pode ser construída a partir de outras bases materiais anteriores, eu nunca vou conseguir. Mas é tipo um cara tipo aquele, o Rick Chester, por exemplo. Quem? É esse o nome dele, né, cara? O cara que vendia água na praia e hoje é, sei lá, milionário. Então, de novo, 1,99. Isso quer dizer que o sistema funciona?
Quantas pessoas não estão vestidas agora de Teletubby vendendo algodão doce no Rio de Janeiro? Vestido de Mickey Mouse de Chernobyl. Quantas? Pô, porque a fantasia é muito feia, né? Mas passando aquele calor do caralho, acordando 4h30, 5 horas da manhã e fica andando na praia, pá, o dia inteiro. O problema é essa ser a vida eterna do cara, né? Porque Isso. viver uma fase de um trabalho ruim, que tu se esforça e tal, é normal. É ok, acontece. Mas vai ser pra sempre isso? Isso é foda. Isso, o problema é que o capitalismo perpetua esse pra sempre. Sim. Porque ele depende desse pra sempre. Porque sem esse pra sempre não existiria essa lucratividade do empresário, do latifundiário, do dono da fábrica de doce, sei lá. Mas aí tu não vê que esse exemplo desse cara que vende água na praia, por exemplo, ele não pode ser seguido por mais pessoas? É que não tem espaço pra isso, né? Não tem como, porque pensar, o cara vendeu água, beleza, né? Vendeu água e se tornou um milionário, mas foi só isso. Ele só fez isso? Não teve ninguém que abriu uma porta pra ele? Não teve nenhuma relação nesse processo? Não teve uma conjunção de fatores mesmo? Pode ser até ser de competência e de sorte. É isso, é sorte. Pra dar um exemplo pessoal mesmo. Quando as pessoas falam muito sobre a página, sobre o trabalho e tal, eu faço questão de salientar toda vez que a página ela é um trabalho com esforço meu, mas ela não teria chegado aonde chegou, a gente não estaria tendo essa conversa se não fossem pessoas que tivessem confiado em mim, me aberto portas e me dado oportunidades para fazer isso. Sim. E nem todo mundo vai ter isso, quase ninguém vai ter isso. O famoso networking. Exatamente, quase ninguém vai ter essa possibilidade. Eu fiz amigos, fiz contatos nesse processo que, nessa troca, nesse avanço, me permitiram alcançar isso. Estar aqui, as pessoas assistirem, me acompanharem. Sim. Eu não fiz isso sozinho. Mas como é que seria de outra forma isso? Não, exatamente, não tem de outra forma. Não tem. E é por isso que o capitalismo é tão cruel. Porque as pessoas nunca vão ter essa oportunidade. Nunca. Assim, né? Ah, mas esse aí, o Rick Chester, que fala? Rick Chester teve, sim, 1 em 1 milhão. Tem 1 em 1 milhão. Porque eu tenho certeza, né, que não deve ser exatamente uma vocação você passar 12 horas na praia vendendo água. Mas eu acho que a história é que ele sacou alguma coisa lá e fez umas paradas. Não foi só com água, né? Ele refletiu, pensou e foi... Então, é isso. Foi melhorando aquele negócio. Tem um livro dele que eu não li, eu não conheço a história profundamente, mas não foi só por causa da água, né? Ele teve ideias e tal. Isso, tem todas outras coisas que acontecem, né? Mas, é isso, a gente pode pensar quantas mentes brilhantes não têm ideias geniais na periferia de São Paulo e nunca vão conseguir colocá-las em prática porque elas não vão ter acesso a uma educação que permita que elas façam isso. Porque elas não vão ter condições materiais de fazer isso. Quantas pessoas não têm, a gente falou, né, vocação para ser músico, artista, e nunca vai conseguir ser porque um piano custa 30 mil reais. Porque um violão que custa 200 reais, 400 reais, tá fora do alcance da família dele que ganha um salário mínimo e meio para viver em São Paulo. Mas pensando nessa lógica da música, não é graças ao capitalismo que várias pessoas que moram ou moravam nessas comunidades conseguiram ganhar muito dinheiro fazendo música? É graças ao trabalho delas. Porque a lógica, de novo, para cada MC, para cada Anitta, tem um monte de gente que não conseguiu. Um monte. Mas não é meio que a vida é assim? Um monte de gente não vai conseguir? Olha, vai ter gente que pode achar isso. Só um time ganha a Champions League. Então, é que, de novo, a gente comparar um processo de ascensão social com uma equipe que ganha futebol, mas... É foda. Eu tô na dinâmica do capitalismo na minha mente. Mas eu acho que isso é muito legal, Petri, de você falar, porque a gente pensa isso mesmo inconscientemente. A gente pensa em ganhar, né? A gente não pensa em melhorar de vida. Porque a gente é ensinado a nossa vida inteira que se a gente não ganhar, se a gente não é vencedor e a gente indivíduo, é o fodão, a gente não é ninguém. Mas, por exemplo, um MC que conseguiu sair da comunidade e hoje tá com uma grana boa e tá morando numa casa grande e tal. Não foi por causa do capitalismo, porque um cara inventou um computador que deu lucro pra ele e um cara conseguiu criar uma mesinha de som mais barata que deu lucro pra ele e esse cara pôde comprar e aí ele conseguiu botar na internet, que eu não sei se é o fruto do capitalismo também. Então, se a gente parar pra pensar, todos esses elementos de invenção, de novo, eles não são feitos só por uma pessoa, eles não são aprimorados só por uma pessoa. E aí é muito mais sobre qual é o trabalho que essa pessoa desenvolve, primeiro, mas segundo, de novo, as relações que ela constrói. Sim. Porque é o networking, né? E é isso, o moleque às vezes pode ser pica, poeta, sabe? O cara foda, letra foda, ritmo foda, pá, e nunca tem uma oportunidade. Por que não? Por que não? É isso, por que não?
Tá ligado? Sim, mas é que ao mesmo tempo eu tô enxergando que a sociedade capitalista, ela conseguiu dar oportunidade para outras pessoas que conseguiram. Então. Que é o mesmo jogo. Claro, só que aí de novo, né? Acaba entrando de novo na lógica do beleza, ele conseguiu construir isso. Mas qual que é o percentual de pessoas que constrói isso? Será que a gente deveria defender um sistema que faz isso? É que eu tô vendo que sem esse sistema seria zero. Com ele tem 10 caras que saíram da comunidade e viraram MC agora. Não seria zero. É que assim, né? De novo, a gente tem que pensar materialmente em cada relação social e tal. Mas por que o moleque não tem tempo pra ser músico, por exemplo? Por que a grande maioria desses moleques não tem tempo pra ser músico? Porque tem que trabalhar. Porque tem que compor renda em casa. Quantos moleques de 17, 18 anos não estão andando aí de bike entregando coisa de aplicativo e não vai conseguir acessar uma universidade? Não vai conseguir acessar um trabalho digno, sabe? Um trabalho estável num país industrializado. Sei lá, a gente pega a galera que era peão de fábrica 30, 40 anos atrás, essa galera ganhava melhor proporcionalmente do que a gente ganha hoje. Sim. Sabe? Hoje a gente tem que trabalhar muito mais para ganhar muito menos. Então, se a gente tem que trabalhar a esse nível de sobrevivência, porque a gente não tem o básico do básico, é porque tem um processo de exploração nesse meio. Então é isso. A pessoa podia estar estudando para ser música, ela podia estar estudando para ser artista, ela podia estar estudando para ser jardineiro, sei lá, sabe? Mas como que ela vai ter tempo de estudar se ela não tem tempo porque ela tem que estar trabalhando? Porque se ela não trabalhar, e aí que tá a questão biológica que você falou, lembra? Se ela não trabalhar, ela morre. Sim, claro. Ela morre material porque a gente é carne, a gente é matéria, tá ligado? Se a pessoa não trabalha e ela é obrigada a se subjugar. Sim. Porque senão a gente cai naquele argumento liberal maravilhoso, né? Que é, você tá insatisfeito com o seu trabalho? É só pedir pra sair e arrumar outro. O cara mora na Dinamarca. Porra, vai tomar no cu, velho. A pessoa manda uma dessa. O cara tá em Nárnia, porra. O cara tá com uma... Sei lá, né? Tá com uma lombra maluca. Mas é que eu acho que esse discurso já é mais pro pessoal que ganha bem e tá acomodado num trabalho que odeia. Eu acho que não é pra classe trabalhadora esse discurso. É? Tu acha que o cara olha um cara tá na fábrica e fala assim, pô, não tá gostando, sai. Mas tem, pô. Tem, porque, por exemplo, né? A gente pega a pessoa que é motorista da Uber, por exemplo. Tem muitos que têm mentalidade de empreendedor. Que é essa mentalidade, né? De falar, não, porra, eu tava insatisfeito com o meu trabalho, eu resolvi e eu saí. E aí você pensa, pô, e aí ele vai falar, eu trabalho a hora que eu quiser, mas se eu não ficar 10, 11 horas no carro, eu não vou conseguir ter o dinheiro. Eu trabalho quando eu quiser, mas se eu não pegar tantas corridas, o aplicativo me bloqueia. Que liberdade é essa? Sim. Que porra de liberdade é essa que você tá condicionado, sabe? Só que isso é introjetado na cabeça das pessoas e acontece tanto pro cara que tá num nível bom, mas mais importante pro cara que tá num nível bom é que essa mensagem chegue no cara que tá lá embaixo. Porque aí o cara que tá lá embaixo, que tá na merda, que tá ali se agarrando a qualquer coisa, ele vai falar, pô, isso aqui é ruim, mas eu vou conseguir. Eu não vou lutar, eu não vou questionar estruturalmente esse sistema. A esperança mantém o cara É uma esperança preso. Que não tem lastro material. Sim, essa esperança que eles passam para essas pessoas mantém ela produzindo. Exatamente, é um idealismo. Né? É uma perspectiva idealista de vislumbrar a sociedade. É muito importante que essa mensagem... Qual que é a mensagem que mais passa na Rede Globo? Além do agro é pop, agro é tech, agro é tudo. É a mensagem de empreendedorismo. Falando, abra seu próprio negócio, seja senhor de si mesmo. Grandes empresas e pequenos negócios. Saiu um dado outro dia que mostrava que 90% dos PJs no Brasil são compostos por um funcionário. Quem que é esse funcionário? O próprio PJ. 90%. E ganha até, não sei se é 90%, ganhava até um salário mínimo, mas é uma parada assim. Aqui todo mundo é PJ. Então, é isso. Eu exploro a galera. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!